Olá, tudo bem? No programa de hoje vamos falar sobre a importância de cuidar bem das nossas articulações. E quem vai ajudar a gente com dicas valiosas sobre esse assunto é a doutora Cláudia Giannini Macedo. Oi, doutora Cláudia, tudo bem? Olá, Gisele, tudo bem? E você? Ótima! Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né, para poder conversar um pouquinho sobre as articulações. Nós também estamos muito felizes com a sua participação. E além da participação da doutora Cláudia, é claro, eu também conto com a participação da Ana Furtado na tradução em Libras de mais esse programa. A Ana está aqui, ó, do meu ladinho. Ana, muito obrigada e vamos lá, né? Mais um de bem com você. Doutora, para a gente começar, quais são as principais doenças que atingem as nossas articulações? Então, Gisele, as doenças que acometem, né, normalmente as articulações, vamos dividir um pouquinho entre doença inflamatória e doença de acometimento mecânico, né? Então, quando falamos da parte inflamatória, geralmente as doenças autoimunes, como artrite reumatoide, lúpus, síndrome de Sjögren, né, síndrome seca, doença mista do tecido conjuntivo, então algumas doenças mais relacionadas ao nosso sistema da autoimunidade. E da parte mecânica, podemos falar em relação a esforço repetitivo, a sobrepeso, né, obesidade, alguns fatores de risco que levam ao superuso, né, da articulação ou maior carga nessas articulações. Entendi, doutora. Quando a gente fala em articulações, a gente fala de joelho, cotovelo, né? Todas as juntas, a gente pode dizer assim. Vamos falar das juntas, né? Punhos, né? As mãos, joelho, quadril, tornozelos, as articulações dos pés, ombros também, tem muitos pacientes com ombros dolorosos, né? E quais são os principais sintomas que alguma doença, de repente, pode estar começando ali nessas articulações? Então, o principal sintoma que traz o paciente é dor, né? Então, a partir do momento que o paciente começa a ter dor articular e nos procura, a gente vai começar a investigar a causa dessa dor. Por que o paciente tem a dor articular, que é o que chamamos de artralgia? É a dor no movimento? Pode ser o movimento, pode ser o repouso. Uhum. Então, a dor articular seria a artralgia. A artrite é quando essa articulação está inflamada. Então, quando o paciente nos procura, ele vai dizer, olha, minha articulação está ficando inchada. Às vezes ele percebe aumento de temperatura e dependendo do grau da inflamação, às vezes até dá para observar que fica vermelho, um eritema no local da articulação. E no exame físico, que é o que nós fazemos no consultório, é justamente examinar a articulação para ver se tem esse processo inflamatório. Ver se é uma articulação, duas articulações, mais de 4 articulações, quando isso começou, se é um quadro agudo, se é um quadro crônico, porque aí na nossa cabeça a gente já vai separando as possíveis causas. Entendi, doutora. E existe uma faixa etária que está mais propício ou pode acometer qualquer idade? Por exemplo, crianças? A artrite pode acometer qualquer idade. É claro, assim, quando falamos de artrose, nós vamos pensar mais no paciente com acima de 60, 50, 60 anos, né? Quando falamos de artrose primária. Agora, existe também artrose que é secundária a alguma outra patologia que pode acometer pacientes mais jovens. Mas a artrite pode acontecer até em criança. Artrite idiopática, né, da juvenil artrite AIJ, lúpus, existe doenças autoimunes que podem acometer criança. Tem algum fator hereditário? Então, tem uma carga genética, né? A gente costuma falar assim, algumas doenças, né? Principalmente as doenças que têm a relação com a autoimunidade, a gente tem uma predisposição, né? Genética, como a febre reumática, tem uma predisposição, mas o fator ambiental pode ser o fator de risco para dar o gatilho para começar a desenvolver a doença. Entendi. Então, muitas vezes, assim, qual é o fator do ambiente? Muitas vezes a gente não consegue definir se é um quadro infeccioso, né? Mas tem uma predisposição genética em várias dessas patologias que nós cuidamos, né? Entendi, doutora, ótimo. Muito obrigada, muito bem explicativo. Bom, e nós sabemos que praticar atividade física é essencial para a saúde. E algumas modalidades ajudam também no tratamento e na prevenção de doenças relacionadas às nossas articulações, às nossas juntas, principalmente quando a gente está ali na terceira idade. E a repórter Luísa Minas foi conversar com a dona Neide sobre os benefícios de se manter ativo e assim cuidar muito melhor das nossas articulações. Doutora, vamos conferir? Vamos.
Oi, Gi, tudo bem? Olha só, o programa hoje está falando sobre as doenças nas articulações e eu vim acompanhar uma aula da Dona Neide, que aos 91 anos faz natação regularmente, né, para enriquecer e fortalecer os ossos, os músculos. Então a gente vai acompanhar um pouquinho e saber também os benefícios da natação na terceira idade. Vem comigo. A Neide tem uma história muito interessante. Ela começou a atividade comigo a partir de 89 anos, desde os 89 anos, né? Então, já começou com uma idade já avançada, com uma série de limitações. Então, a nossa ideia, ou a minha ideia de trabalhar com ela é melhorar a mobilidade, né? Marcha, equilíbrio, trabalhar fortalecimento muscular para dar para ela autonomia de continuar fazendo o básico do dia a dia, né? Ainda que seja com auxílio, mas fazendo com menos restrição. O principal benefício do fato de a gente colocar alguém dentro da água, independente da idade, né? E aqui no caso do idoso, é a gente tirar a sobrecarga, né, nas articulações e na coluna. Então, a ação da gravidade ela é reduzida e, com isso, a gente diminui o impacto sobre essas articulações que já estão desgastadas com o processo do envelhecimento. Eu acho que o principal, assim, que o professor tem que entender é que, assim, ele escolheu a modalidade, ele tem que saber muito de como trabalhar a didática daquela modalidade, mas é que ele tem que fazer a junção do processo do envelhecimento, né, para trabalhar naquela modalidade. Então, cada idoso, ele vem com uma história, né, e a partir dessa história a gente planeja a aula dele. Né? Então, a condição, a patologia, se ele está tendo dor, se ele está em crise, isso tudo vai fazer com que a gente planeje a aula, né, observando quais os cuidados, a intensidade, o volume, que carga que a gente vai utilizar. De repente, às vezes, a gente vem com uma aula montada, mas aquele dia a idosa está com mais dor, então a gente vai trabalhar mais relaxamento, mais a parte respiratória, mobilidade, flexibilidade. Bem, o importante é assim, a gente entender que hoje o sedentarismo, ele aumenta muito os desconfortos à medida que a gente vai envelhecendo. Então, no caso do idoso, caminhada, pilates, né, exercícios com peso, mas desde que seja orientado, né, a carga, né, o volume, o número de repetições que ele vai fazer. Atividades na água são sempre muito indicadas, né, pelo fato que eu comentei de reduzir o impacto. A água é mais quente, então relaxa a musculatura, melhora a circulação. Dona Neide, então conta pra mim como que é fazer aula aqui na piscina. É ótimo. Você gosta? Eu sempre, desde a minha primeira aula, foi aqui. É muito bom. Pena que é pouco tempo, né? Tinha que ficar o dia inteiro, né? É isso aí, Gi. Como a gente viu, a Dona Neide adora fazer aula de natação. Para ela, a aula teria 1, 2, 3 horas seguidas. Realmente estar na piscina traz esse alívio, né, do estresse, da ansiedade. E é isso, Gi. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Lu, compartilhar essa história muito bacana com a gente, né? Que linda, Dona Neide, 91 anos. Olha só, Dona Neide, quero me inspirar na senhora, hein? Com 91 anos, quero estar também ali na piscina. Parabéns, né? Para ela Muito que teve bom. essa disposição, né? De começar com 89 anos, Sim. né? Porque muitos pacientes que chegam ao consultório, assim, com 70, que nunca fizeram nada, assim, de prática de atividade física, né? Regular, é tão difícil da gente convencer a importância, né? E falar, eu nunca fiz, vou começar agora. Olha só, que agora exemplo, você já né? tem um exemplo para passar para eles, com certeza. E além da hidroginástica, doutora, quais outras atividades que podem contribuir para evitar e também para melhorar, né? De repente, alguma dor, algum problema ali nas juntas? Sim. Então, falando da atividade física, como foi falado, né, na reportagem, tem que ser individualizado, né? Então, primeiro, a gente tem que conversar com o paciente, principalmente o paciente que nunca fez, né? O que você gostaria de fazer? E se ele falar que não gostaria de fazer nada, a gente tentar buscar alguma coisa que lhe dê um certo prazer em fazer para que ele possa persistir no exercício. Uhum. Mas, além disso, tem que avaliar as condições também da parte articular desse paciente, né? Porque tem exercícios que você, dependendo do caso, você vai pedir para não fazer, outros você vai indicar que faça. Então, Sim. tem que ser individualizado. É muito individual. A hidroginástica é interessante justamente por tudo que ela explicou, por ser na água, em relação ao impacto, né? Mas, assim, para os meus pacientes, claro que avaliando individualmente, mas o ganho de força muscular é fundamental. Que é a musculação. Que é a musculação. Claro que tudo adaptado, Sim. né? O peso, né? A carga que você vai utilizar.
o ideal é ter um profissional avaliando se o movimento está correto, se a carga está adequada, se precisa pôr carga, ou às vezes começa até sem a carga e progressivamente vai melhorando, porque o paciente que tem mais força muscular, ele cai menos, Sim. ele tem menos dor articular, machuca menos tendão. Fica mais independente, consegue fazer as atividades, né, o ali. equilíbrio. Então, o fortalecimento muscular é fundamental, inclusive para o paciente conseguir fazer uma boa atividade de aeróbico, ele tem que ter boa força muscular. Perfeito. Né? E você aí de casa, você sabia que uma alimentação balanceada, além de fazer muito bem para a nossa saúde, também pode evitar problemas nas articulações? Então fica aí que depois do intervalo você vai conferir quais alimentos podem ajudar na prevenção das doenças articulares e quais são aqueles que é melhor deixar de lado. Fica aí que nós já voltamos. Estamos de volta. O assunto do De Bem com Você de hoje é saúde articular. E a nossa convidada é a doutora Cláudia Giannini Macedo. E nós iniciamos esse bloco falando sobre a importância da alimentação para as articulações. Doutora Cláudia, quais alimentos que são bons, que ajudam aí nas articulações? Porque existem muitos mitos sobre esse tipo de assunto, né? Sim. Mocotó, pé de galinha. Ajuda mesmo? Verdade. Então, em relação à alimentação, o que eu proponho sempre aos meus pacientes é alimentação saudável. Uhum. Então, que o paciente tenha alimentação com as proteínas, com verduras, com não tanto carboidrato e evitar o possível de embutidos, Sim. desses alimentos, vamos dizer, processados, né, que não são da natureza, né? Sim, sim. Porque um fator importante para a gente tentar prevenir dano articular é um peso adequado. E tem muita alimentação que está diretamente relacionada ao excesso de peso, né? Sobrepeso, obesidade. Então, o importante é a alimentação saudável. Em relação a pé de galinha, essas coisas, fica muito difícil a gente falar o quanto do que você come realmente absorve, vai para a articulação fazer algum efeito, né? Então, acaba sendo que as pessoas acabam passando essa receita um para o outro. É a receita da vovó. Mas o principal é a boa alimentação. Sim. Que isso te dá boas condições, né, de vitaminas, de proteína, de energia e um peso. O principal é o peso adequado. Perfeito. E sempre acompanhamento médico, né? Na dúvida, pergunta por médico. Tem vários pacientes que acabam tomando... doutora, eu comecei a tomar magnésio por Sim. conta própria, sucupira, colágeno, cúrcuma, tudo, né, por conta própria. Uhum. Normalmente, é bom que você avalie o paciente, oriente e explique para ele também o que tem de nível de evidência disso tudo. Sim, né? claro. Porque às vezes o paciente está gastando um valor mês em algum suplemento que ele viu de propaganda ou Sim, que alguém tá na passou, moda. tá na moda, a vizinha receitou, aquela coisa toda. E ele está gastando um valor que ele poderia estar investindo numa alimentação saudável, numa prática de atividade física e teria um benefício maior. É verdade. Né? E essa seria a minha próxima pergunta. Suplementos, porque existem esses que estão na moda e igual você mesmo falou, né? O da vizinha, o da amiga, mas existe um risco também com esses suplementos, né? É importante a gente falar sobre os perigos de tomar qualquer tipo de suplemento ou medicação sem a orientação médica. Sem orientação, sem avaliar individualmente o paciente, sem avaliar a função renal desse paciente, sem avaliar a parte hepática desse paciente. Sim. Então, às vezes, né, não raras vezes, na verdade, muitas vezes eu até gosto de trabalhar em conjunto com a nutricionista, porque aí, se conseguimos ter uma equipe multidisciplinar, né, o médico, a nutricionista, a fisioterapia, a gente consegue reabilitar esse paciente, tanto da parte motora quanto da parte da alimentação, né, fazer um ajuste do cardápio desse paciente. E nós médicos avaliando, né, isso tudo, acaba que você consegue ter um resultado muito melhor. Claro, é uma rede de especialistas, é uma rede, né? Exatamente. Pensando, claro, no bem-estar do paciente. Inclusive, muitos pacientes que chegam tomando bastante suplemento para academia, né, de proteína, de creatina, tudo isso tem que ser avaliado individualmente, né? Com certeza. Porque pode ajudar em um lado e acaba causando algum outro problema, prejudicando outra área, né, doutora? Exatamente. E uma coisa muito comum que a gente escuta, aí é claro que eu quero esclarecer com você, a gente até conversou um pouquinho sobre isso nos bastidores. Sentiu qualquer dor na articulação, a primeira coisa que as pessoas pensam, eu posso continuar com a atividade ou eu devo parar e congelar tudo? Sim.
Olha, é uma pergunta bastante interessante, né, Gisele? Porque assim, às vezes eu até recebo no consultório o paciente com algum familiar e o familiar fala, eu falo que ele tem que continuar o exercício, mas ela não quer, aí fica aquela discussão, Sim. né? Então, espera um pouquinho, vamos avaliar primeiro. Tá com dor articular? Vamos avaliar a causa da dor, né? Como que tá, é uma artralgia, é só uma dor ou tem um processo de inflamação? O que está levando a essa dor? Mas normalmente, quando o paciente está com dor articular, uma dor, eu peço para um pouco a atividade física, vamos avaliar a causa, vamos tratar a dor e depois a gente recomeça assim que possível. Por quê? O paciente com dor, ele mesmo já vai impor a ele uma limitação da prática de atividade física. Sim. Às vezes ele está com dor, ele vai forçar mais o outro membro para poupar aquele, porque está ali sendo forçado a fazer alguma coisa. E às vezes piora a dor, né? Então, eu prefiro parar um pouquinho, examinar, ver o que está acontecendo, tratar, para a gente poder recomeçar, né, numa condição melhor. Claro, com certeza. Então, é sempre surgiu a dor. Na verdade, é bom até procurar antes de surgir a dor, né, doutora? Na verdade, na reumatologia, em relação à prevenção, assim, é um pouco, a gente não tem muito, assim, exames preventivos, né? Claro que às vezes tem algum familiar, né, mais próximo que abriu algum quadro, o paciente vem, doutora, eu quero saber se eu tenho alguma coisa, a gente faz uma avaliação, acompanha, mas a nossa prevenção mais é nos cuidados da densidade mineral óssea em relação à osteoporose a partir, né, de uma certa idade, na pós-menopausa. Então, normalmente o paciente vem realmente com alguns sintomas, né, a não ser assim, na prática mesmo de exames de rotina, é mais uma avaliação na idade certa da parte de osteoporose. Tá certo. E qual que é essa idade certa então, que é bom procurar? Pausa, né? Se o paciente, antes disso, se o paciente tiver alguns fatores de risco, doença inflamatória, né, articular, paciente usuário de corticoide, alguns fatores de risco, mas tirando essa exceção, normalmente a mulher pós-menopausa, né, que a gente já começa a avaliar com a queda hormonal, a parte óssea, e os homens a partir de 70 anos, e é bom os homens não esquecerem disso, porque normalmente fala, densitometria óssea é só a mulher que faz. Não é verdade. Então, os homens, uma alerta, a partir dos 70 anos, vale a pena avaliar a densidade óssea, porque eles não se colocam, normalmente as mulheres que marcam para os homens irem na consulta, né? Então, as mulheres que estão em casa, já anota aí mais esse exame na rotina de cuidados com a saúde do esposo, enfim, do filho, né, do parente aí em casa. Doutora, e quais são os tipos de tratamento? Porque estão bem modernos, né? Geralmente quando surgem essas dores ou essas inflamações, o que a gente tem aí de tratamento? Vai depender da causa, né? Então, assim, se um paciente que tem um processo de osteoartrose, né? Que é um processo que vem mais, vamos falar, mais degenerativo, né? Que falar é a doença da idade, né, do idoso. Normalmente, o tratamento é essa avaliação, parte nutricional, se tem sobrepeso, obesidade, prática de atividade física, se está com dor, fazer uma reabilitação para depois conseguir fazer a prática de atividade física regularmente. E as medicações, assim, o que existe, os níveis de evidência, a gente tem que conversar individualmente com o paciente, né, sobre o que tem no mercado. Em relação a uma artrite reumatoide, aí já muda bastante, né? Uma artrite relacionada à psoríase, né? Que chamamos artrite psoriásica, uma espondilite anquilosante, uma dor articular por lúpus, aí tem medicações e cada vez, graças a Deus, a gente consegue ter um arsenal maior terapêutico, no qual a gente consegue tratar o paciente de uma maneira que conseguimos colocar esse paciente em baixa atividade de doença, ou seja, pouco inflamado ou até sem inflamação, para que ele possa ter uma vida normal. Perfeito, muito obrigada. Bom, gente, o tratamento das doenças das articulações depende, é claro, como a doutora explicou aqui, da gravidade e do tipo específico de cada doença. As opções de tratamento incluem medicamentos, como a gente acompanhou, fisioterapia, mudanças no estilo de vida e, em casos mais graves, cirurgia. E quando o assunto é cirurgia, a gente leva um susto. Mas fica aí que depois do intervalo a gente vai conversar sobre as intervenções cirúrgicas, os cuidados pré e pós-operatórios. Então, a gente já volta, fica aí.
Estamos de volta. Dores nas juntas, também conhecidas como doenças articulares, afetam milhões de pessoas em todo o mundo, comprometendo a qualidade de vida e a mobilidade. Em alguns casos, a cirurgia articular é realizada com o objetivo de devolver a mobilidade. E agora, a doutora Cláudia Giannini Macedo vai conversar com a gente sobre quando a cirurgia é indicada. Doutora, cirurgia assusta todo mundo. Com certeza. Quando fala das articulações, então, imagino que é pior ainda. Quando que não tem jeito, tem que correr para a cirurgia. E além assim, a cirurgia assusta todo mundo e normalmente, né, nas doenças relacionadas à parte reumatológica, normalmente a indicação, né, mais comum é a prótese. E aí assusta mais ainda por quê? Porque é no paciente idoso. Sim. Né? Então o paciente às vezes fala, mas doutor, eu tenho 75 anos, eu vou operar agora com essa idade? Aí você fala, mas a artrose dificilmente acomete o paciente jovem, né? A não ser que seja realmente uma artrose secundária, esse paciente vai evoluir para cirurgia, isso eu estou falando de prótese, não estou falando nem de cirurgia assim, de ruptura de tendão, outras cirurgias, né? Acho que a intenção é falar mais da parte da cirurgia de prótese, né? Essa cirurgia de prótese, realmente, assim, é a última opção terapêutica, né? Normalmente, tentamos clinicamente melhorar a qualidade de vida desse paciente, mas dependendo do grau da artrose e da limitação que isso está impondo na vida do paciente, às vezes só com medicação nós não conseguimos. Aí alguém vai perguntar, doutora, infiltração, né? Infiltração que é um procedimento também no qual coloca a medicação dentro da articulação. Também é uma opção terapêutica, né? Porém, quando nada resolve, muitas vezes acaba chegando na prótese. As articulações mais comuns aí de acometimento e de colocação de prótese acaba sendo o joelho, quadril, né? E o paciente, o paciente fala, pode dar errado. Qualquer procedimento tem os seus riscos, mas a intenção é justamente melhorar a qualidade de vida e que o paciente volte a ter uma autonomia, como a gente viu a senhorinha, né? Com 91 anos. Né? Então, tem paciente que depois fala assim, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz. Por quê? Porque ele voltou a andar sem dor, dormir sem dor, então... E quando está indicado? Quando o paciente traz doutor, eu não aguento mais a dor, acho que está no momento de eu operar, normalmente a hora que a gente indica. E geralmente vocês encaminham para o ortopedista? Exatamente, porque reumatologista, a nossa formação é clínica, então nós não operamos, não fazemos cirurgia. Tem indicação de operar, a gente encaminha para o colega para a ortopedia e aí eles fazem a avaliação, pede o pré-operatório e segue aí com os cuidados a cirurgia, faz o procedimento e pós-cirúrgico o processo de reabilitação. Perfeito, doutora. É importante também a gente falar que hoje em dia as cirurgias estão modernas e menos invasivas, né? Eu imagino, mesmo quando precisa da prótese, a modernidade tem ajudado bastante. Sim, e hoje em dia existe também próteses que já duram mais tempo, né? Porque também tem aquela questão, eu vou colocar uma prótese, daqui tantos anos eu vou precisar trocar essa prótese. Né? Mas já existem próteses mais modernas, que têm uma durabilidade maior, né? Aí o colega da ortopedia, juntamente com o paciente, consegue definir para fazer uma escolha mais adequada, né? E esse pós-cirúrgico depende também de uma rede, né? Eu imagino, fisioterapia, quais são os cuidados? Fez a cirurgia, como que o paciente deve tratar? Normalmente o ortopedista vai acompanhando, né, nas primeiras semanas, né, a cicatrização, como é que o paciente está evoluindo, né, e já vai vindo a parte de reabilitação com a fisioterapia, né, para o paciente poder e tendo um ganho, né, de força muscular, também para alívio de dor, né, e depois quando esse paciente volta para nós, geralmente continuamos com o segmento clínico desse paciente, né? Porque muitas vezes o paciente não tem uma única articulação com artrose, né? Ele tem artrose em vários locais, só que às vezes é uma que está impactando muito na qualidade de vida dele. Então, tentamos resolver dessa maneira quando já foi feito foram feitos todos os passos anteriores sem um bom resultado. Você falou bastante a questão da gente manter o peso ideal, questão de saúde física mesmo, não é estética, e para cuidar das articulações. Mas além do peso ideal, algumas outras medidas também podem contribuir, desde criança, assim, ao longo da nossa vida, para a gente chegar lá na terceira idade, com as articulações em dia, tudo tranquilo e sem dores?
As articulações é um processo natural aí de, vamos falar entre aspas, um envelhecimento articular, né? Mas sabemos que o paciente que faz a prática de atividade física e ele, desde criança, normalmente ele já tem um ganho de densidade óssea boa na fase da adolescência, no adulto jovem, e isso pode ajudar aí já falando de um outro conceito que seria da parte da osteoporose, da osteopenia. Então, no decorrer dos anos, essa prática de atividade física ajudaria nessa questão. Além do que, quando envelhecemos fazendo atividade física, e isso quanto antes começar melhor, mais força muscular a gente tem, menos gordura a gente tem, né, de aquela inversão, né, de Sim. massa de gordura, né, massa gorda, massa magra, melhor mobilidade articular, maior proteção articular por ter uma musculatura mais trabalhada, né, mais desenvolvida. Então, o ideal, além, claro, de manter o peso adequado, é a prática de atividade física no decorrer da vida. E aí vamos adaptando conforme a faixa etária vai mudando. E sempre com acompanhamento de um especialista, né? Sempre Nunca com nada sozinha. acompanhamento, eu gosto muito quando tem, assim, algum professor, um personal, alguém junto, para poder avaliar individualmente o paciente, né? Ou mesmo, né, se não for paciente, né, se for a prática aí já de jovem, mas você vai ganhando, né, o profissional vai avaliando o quanto consegue exigir mais, evoluindo nos treinos e sem dano, né, porque também existe paciente que se machuca por prática de atividade física ou muita carga, ou fez um movimento errado, né. Perfeito, eu gosto doutora muito desse que Cláudia. tem esse acompanhamento. Muito bom. Olha só, gente, cuidar das articulações, a gente já percebeu aqui que é fundamental. Segundo a Organização Mundial de Saúde, dores nas juntas são uma das principais causas da redução da qualidade de vida no mundo inteiro. E você já deve ter ouvido aquela famosa comparação, né? De que o nosso corpo é uma máquina incrível, não é mesmo? E dentro dessa comparação, as nossas articulações são como as engrenagens, responsáveis por todo o movimento. E por isso devemos cuidar bem delas para ter uma vida muito mais saudável. Doutora Cláudia, muito obrigada pelas dicas e pela participação, foi incrível. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com você, com o público, né, para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso e lembrar, né, que no envelhecimento, se o paciente ele envelhece com uma melhor qualidade de vida, ele vai ter uma autonomia melhor também muitas vezes, vai ficar menos dependente, né, de ajuda, né, de filho, então é importante no contexto todo, né? Tá certo, muito obrigada, autonomia é vida. Obrigada, Ana, obrigada, equipe, produção, toda a equipe. Eu encontro você no próximo De Bem com Você. Enquanto isso, acompanhe a gente por meio das nossas redes sociais e até a próxima.